perguntas livres sobre como a doutrina espírita comenta, explica pontos de interesse dos presentes pela internet e também no local. Iniciando a nossa reunião, vamos nos ligar à luz maior do universo, nos ligar ao amor universal, mentalizando uma energia branca que nos envolve, incidindo sobre um prisma, e desse prisma saem frequências azuis de paz, dourados de vitalização, rosa de carinho, violeta de espiritualidade, verde de higiene energética, enfim, muitas cores, muitas energias emanadas pelos seres superiores que nos amparam e nos intuem. Está aberta a reunião de hoje. Bem, então, nós já recebemos algumas questões ali que anotamos, mas a preferência sempre é de quem está presente, que quer trazer qualquer questionamento. É só levantar o dedo, pedir o microfone, né? E passando. Então vamos ver se alguém dos presentes gostaria de levantar algum ângulo, alguma questão. A pergunta é completamente livre, não há restrição, a resposta é que tem que ser dentro da doutrina espírita. Nós temos hoje um convidado aqui, fundador do ICEF, que nem eu, né? O professor Vitor Hugo, que é geólogo, né? Então, se quiser perguntar sobre rocha, pode aproveitar perguntando também, na visão espírita, para responder na visão espírita também. Só não pergunta muito difícil que eu atiro rocha também. Muito bem. Então, quando o pessoal vai pensando, a Ana Paula já podia, né? Olha, gente, mas fiquem à vontade mesmo, tá? Vamos lá. Não precisa ser na ordem que está aí, sabe? Você pode escolher. Ok. Há espíritos que afirmam não existir reencarnação. Por quê? Há espíritos que afirmam não existir reencarnação. Por quê? Bem, há espíritos até que dizem que não morreram. Dizem que estão vivos. Tá? E eu já presenciei, por exemplo, numa sessão mediúnica, lá na nossa sede antiga, lá do CEF, um espírito se comunicando e ele, de forma nenhuma, admitia que ele tinha desencarnado. Vivo sempre está, né? Porque não existe morte. Né? Mas ele não admitia, em hipótese alguma. Ele disse, não, como eu penso, eu falo, eu sinto, eu estou emocionado, tudo isso, tenho um corpo, como? História de que eu morri, dizer, ele até foi um pouco engraçado, assim, morto é o senhor, disse para mim, né? Disse, não, nós estamos vivos iguais, só que nós estamos em dimensões diferentes, né? Então, espíritos são pessoas que têm opiniões, têm cultura, têm conhecimento, têm experiências, ou desconhecimento, ignorância, sabedoria, como encarnados também. Existem espíritos católicos, espíritos desencarnados protestantes, evangélicos, muçulmanos, batistas, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Existem espíritos budistas, confucionistas, existem espíritos espíritas, né? Então, tem total liberdade, né? Existe no plano espiritual sinagogas, igrejas, templos de várias religiões, as pessoas continuam frequentando, assistindo suas palestras e tal. O que acontece, acabei não respondendo sobre a reencarnação, mas vamos chegar. Mas acontece o seguinte, que o que ocorre é que nessas comunidades de espíritos de outras filosofias e conceitos, vão sendo encaminhados missionários que vão gradativamente dando as ideias mais amplas da vida espiritual. Né? Por exemplo, se há uma taquira é um templo dos muçulmanos sufistas, né? Então, se tem um sufi lá fazendo uma palestra e tal, eles encaminham um outro sufi, um espírito bem mais adiantado, para visitá-lo, né? E comentar com ele o Corão, e vai mostrar para ele as suras que falam sobre reencarnação. E tem, como tem na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, só que a maior parte dos cristãos não aceita, mas está lá, né? Como também está no Alcorão, né? Tem vários trechos, várias suras que falam, né? Tem uma delas que eu até me lembro mais ou menos, que é assim: e estáveis mortos, e eles vos deu a vida, e morrereis novamente,
e voltarás à vida. Tá? Assim como a chuva que faz a terra morta reviver. É uma sura do Alcorão. Né? Então tem muitas referências. Mas a pergunta é por que espíritos não acreditam na reencarnação? Pelo condicionamento psicológico que tiveram, pela educação que tiveram aqui encarnados, e ainda estão num estágio lá que essa informação eles não conseguem absorver. Para eles choca muito com os conceitos educacionais deles. Então é uma coisa gradativa. E às vezes se comunicam em sessão mediúnica também. E são espíritos bondosos, só que são ignorantes nessa parte. Né? Diz que nada. Né? Tudo começou com Adão e Eva e tudo mais. E tem que, você procura uma igreja, tem que se confessar quando tiver. E dá um conselho próprio da maneira deles acreditarem nisso. Né? Então, não, reencarnação não existe. Né? E assim por diante. Então, isso acontece. Vitor, queres acrescentar algo? Somente para, complementando aquele fato comentado que muitos não se entendem como desencarnados, começam a se surpreender quando começam a atravessar paredes, atravessam outras pessoas e começam a estranhar. Ué, o que está acontecendo comigo? Né? Eu estou atravessando pessoas, elas não me veem e eu estou atravessando. Aí começa o questionamento da condição segundo a qual ele se apresenta. E as conclusões vão surgindo com o tempo. É verdade. É verdade. Bom, vamos aguardar se dos presentes alguém... Pois não, Betânia. Passa o microfonezinho para Betânia. Pega esse aí, pega do Vitor Hugo. É isso, já deu. Pronto. Tá, e esses espíritos que não aceitam a reencarnação, se não aceitarem até o momento de reencarnar, como é que funciona? Porque eles vão precisar reencarnar em algum momento. Queres começar? Então tá, eu começo. Então é o seguinte, se eles continuarem não aceitando, não entendendo, automaticamente eles vão reencarnar, porque isso é uma lei cósmica, é uma lei universal. Não existe ser no universo, vegetal, animal, não existe ser no universo que não retorne. Todos retornam e o processo evolutivo gera a modificação das espécies, a evolução das espécies, inclusive. Então, automaticamente ele vai ter que reencarnar. Só que é uma reencarnação muitas vezes compulsória, ou seja, ele é adormecido, preparado, dorme e depois é encaminhado para a reencarnação. E quando ele começa a desconfiar às vezes que existe a reencarnação, às vezes ele luta contra, certo? Mas vai acontecendo um desgaste energético dele. Como assim desgaste energético? O corpo espiritual, o perispírito, é matéria. É derivado do fluido cósmico universal, que originou toda a matéria do universo, inclusive a matéria do corpo dos espíritos, do corpo espiritual, certo? E como qualquer tipo de matéria, gasta energia e tem que repor energia, tem que colocar um combustível. Como assim? Espíritos superiores fazem uma prece, absorvem energia solar, energia de amor e repõem suas energias. Espíritos mais simples comem suquinho lá, nos pomares lá, certo? Mas isso sempre não tem como repor indefinidamente. Vai chegar um momento que não tem mais como repor essa energia, e vai havendo um desgaste energético, passam anos, certo? E esse desgaste energético das moléculas do perispírito repercute da seguinte forma: a vibração dela começa a reduzir. Quanto mais adiantado o espírito, mais acelerada a vibração dele. O espírito de alta vibração. O que é isso? Vibração mesmo, vibra. As moléculas vibram. E vibrando produz luz, energia, etc. Então, quanto mais atrasado, menor a vibração dele. As moléculas vibram mais lentamente. Então, ele repõe energia com mais necessidade. Ele precisa se alimentar. Né? Mas tem um momento que não dá mais. Ele começa a entrar em torpor, em sonolência, em cansaço e morre. Não morre porque já está desencarnado. Então ele vai entrando em sonolência e é encaminhado automaticamente nos ministérios da reencarnação da colônia para o processo reencarnatório. Então, mesmo que ele não aceite, é uma lei do universo. Entende? Muito bem, lá o Dr. Valmor. Bom, boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, pessoal da internet. O senhor comentou agora, como o espírito ele vai baixando a vibração de suas moléculas mesmo. O senhor poderia fazer um pequeno comentário sobre zoantropia?
ou até mesmo licantropia, certo, sobre esses espíritos que, no caso, rejeitam muito, ou seja, não querem realmente reencarnar, embora alguns saibam disso, né? Eu vou pedir primeiro para o Vitor Hugo definir para o público da internet esses dois parolátios, aí, essas palavras grandes aí, zoantropia, licantropia, definir para o público. O perispírito eu simbolizaria como sendo um monitor, uma tela de televisão. Ou seja, ele reflete uma imagem que a estação de televisão ou o computador está emitindo. Quem é a estação de televisão? É o espírito. Então, se ele começa a emitir pensamentos de baixo campo vibratório, o seu perispírito vai se transformando à medida que vão persistindo esses pensamentos. Ora, se são pensamentos de vingança, pensamentos de ódio, ele vai se transformar, ele vai se aproximar à forma de pensamento de um animal. Então ele passa, inclusive, a tomar formas de animais. Aí a zoantropia, ela vai o seu perispírito vai se modificando e adquirindo formas de animais. Assim, ele pode adquirir forma de lobos. Seria a licantropia. Licantropia. Ou pode até adquirir formas de diabos, com os tridentes, etc., né? Ou outras formas, formas de magos, formas de bruxos, e assim por diante. Então, a zoantropia é uma das formas que o perispírito pode adquirir em função da persistência de pensamentos em determinado nível vibratório. Assim, também o perispírito pode adquirir a forma de um ovo, devido à monoideia, um pensamento fixo, único num sentido. Ele, então, irradia ao redor dele uma ideia única, e a ideia a forma geométrica que nós temos com um raio único é a esfera. Então ele vai adquirindo a forma, é um raio único de um ovo. Exatamente. Então, lembrando que zoo é animal, daí zoantropia, antropo-homem, né? E lican é lobo, né? Licantropia, essa forma. Existem muitas formas deformadas, são incríveis, né? Mas o teu questionamento era mais para ilustrar o significado ou faltou algum detalhe? Não, era exatamente para tentar mostrar, né? Sim. Porque aqui nós sabemos que o espírito ele não vai nunca regredir. Sim. Mas alguns fazem exatamente essa contestação que dizem, pô, então como que no plano espiritual se vê espíritos que regrediram nessa forma? Ou seja, a evolução do espírito, ou seja, o seu conhecimento, ou seja, não vai ser afetado. Porém, veja, a forma perispiritual, como o professor Rocha deduziu bastante aí, ou seja, a forma vai reduzir de acordo com o quê? Sua vibração, o seu tipo de pensamento, e até mesmo quando ele reluta tanto em reencarnar que ele começa a sofrer a pressão da força telúrica, gravitacional da Terra. É aqui que ele vai realmente se deformando cada vez mais. Exatamente. Bem, teria, em relação a isso, a essa forma, e a gente presencia em reuniões mediúnicas que esses espíritos, quando tratados, quando pensados em seus sentimentos, em que consegue-se pensar uma luz de amor, ele vai perdendo esta forma. Há uma transformação descrita pelos médiuns, não vejo, não escuto, só vocês. Há uma manifestação deles de uma transformação bastante brusca, bastante drástica, somente pela modificação do pensamento dele, em função da indução
da presença que é mais comum. A técnica que se usa é a aproximação de um ente querido com quem ele tinha uma relação de afeto. Então sugere-se a vinda, a chegada de um ente querido. E nesse momento ele desmonta. Aquele ódio cede à emoção e ele começa a se transformar. Aquelas formas vão se modificando rapidamente. A questão da forma é fácil de entender, porque como as moléculas do perispírito, do corpo espiritual, elas são muito voláteis, o corpo espiritual ele pesa em torno de 20 gramas. O corpo espiritual, em torno de 20 a 60 gramas. O corpo inteiro. Então, as moléculas são muito afastadas. É que nem o vapor d'água. Se você pega esse vapor d'água e coloca num recipiente em forma de flor, o vapor d'água tem forma de flor. Se for forma de triângulo, o recipiente tem forma de triângulo. Então, da mesma forma, ele é moldável. E o corpo espiritual é muito moldável pelo corpo mental. É por isso que essas deformações. Vamos adiante. Tem uma definição de André Luiz sobre perispírito, que ele correlaciona a forma e a constituição do perispírito a coloides. Os coloides são pequenas partículas que têm cargas elétricas ao seu redor. Então, partículas coloidais de igual carga tendem a se repelir. Partículas coloidais de cargas diferentes vão tender a se aproximar. Então, a aproximação ou afastamento dessas colóides, das partículas do perispírito, vai depender da carga elétrica, do sinal dessa carga e da intensidade dessa carga. Então ele pode se tornar mais fluídico ou mais compacto. É uma definição que eu gosto muito que André Luiz dá de perispírito. Para quem já estudou coloide fica mais fácil. Pode da internet? De São Lourenço. Ele diz: Doutor Ricardo, André Luiz, no livro Missionários da Luz, fala em genes do caráter. Será alguma parte do nosso caráter pode ser transmitido via hereditariedade? Transplantes onde o receptor adquire hábitos do doador tem relação? Pergunta interessante. Vou falar, antes de responder a pergunta, quero aproveitar para anunciar na internet também que a semana que vem, aqui nós teremos o Dr. Valmor, que está ali atrás, que é psiquiatra. Ele vai falar sobre transtornos mentais à luz da espiritualidade. Certo? Então, um assunto bem interessante, vai inclusive usar o data show, projetar, né? Então, vai ser interessante. Mas, voltando à questão. Então, o caso das pessoas receberem algum transplante e terem alguma mudança comportamental, isso é documentado e documentável. Há pessoas que, por exemplo, recebem um transplante de um órgão, de um ex-professor de geografia e começam a colecionar mapa e coisas assim, entende? É interessante isso, né? Não é genético, não é nenhum DNA que está passando ali. O que está passando é um campo de energia, de fluido vital do órgão ou dos órgãos que estão impregnados por aquele tipo de pensamento. Só que um coração não produz pensamento, um rim não produz pensamento, ele armazena temporariamente. Nossos órgãos todos, eles armazenam assim as nossas emoções, nossos sentimentos e tal. Então, quando é doado, doa-se o órgão físico, mas doa-se também o componente energético que segue com ele. Não é que vai o perispírito, não, mas a energia vital, o fluido vital está ali junto, porque o órgão está vivo, tem fluido vital. E essa energia vital, esse fluido vital, ela tem a frequência de onda, o comprimento, os arquivos das emoções daquele que doou o órgão. Então aquilo gera uma influência temporária. Se tu gostar de mapa, ele vai continuar, senão daqui a pouco ele diz, esse mapa já me enjoou, né? Então, é assim que acontece, então não tem a ver com genética. A questão dos genes de caráter, eu não me recordo exatamente o local, o texto que o Carlos de São Lourenço, Minas Gerais, aí se refere. Mas
o que ocorre é o seguinte, é que não há, assim, em termos médicos, nenhum gene de bom caráter, de mau caráter, um gene de ódio, um gene de medo, não existe. Tá? O que existe são energias, são vibrações, a questão educacional. A gente recebe um cérebro, mas nosso cérebro, nosso cérebro é burro, ele não pensa, nem ama, nem odeia. Ele é um computador que armazena, expressa e reproduz. Mas eu, espírito, a minha essência é que penso, sinto medo, sinto inveja, teoricamente, etc. Né? Mas não é o cérebro que faz isso. Então não é alguma coisa genética. Essas características de caráter, elas são algo que é da nossa essência espiritual. Você falando da experiência dos ratos, o Vitor Hugo disse que seria interessante mencionar uma experiência com ratos muito interessante, né? É que eles pegaram os ratinhos, né, uns ratinhos brancos, e treinaram os ratinhos para agir contra o instinto deles. Então tinham, que nem nas barraquinhas que a gente vai, né, de festa de São João, tem um montão de casinha para ratinho, né? Já viram, né? Então eles soltavam o ratinho no meio, né? E as toquinhas, tinham toquinhas escuras e toquinhas iluminadas. Os ratinhos iam sempre para as toquinhas escuras, porque é do instinto deles. Né? Aí eles foram diminuindo o número das toquinhas escuras, então aquela correria tudo para ir nas toquinhas escuras ali, porque o resto estava tudo iluminado. Né? Muito bem, então fizeram isso várias vezes, os ratos já sabiam o caminho das tocas. Depois de um tempo, eles colocaram choques elétricos nas tocas escuras. Então o ratinho chegava lá, recebia um baita de um choque elétrico, saía e estava na outra toca escura, até que ele entrava numa toca iluminada, que é contra o instinto dele, e ali não tinha choque, porque o pessoal ficava em redor ali, né? Então treinaram repetindo isso muitas vezes, e os ratinhos sempre, então já tiravam ali a campana, tocavam o sinal, os ratinhos já tudo para a toca iluminada, porque sabiam que na escura tinha choque, estava todo bem treinadinho. Muito bem, depois de muito tempo repetindo isso, os ratinhos já estavam espertos, não queriam mais, não tomavam choque de jeito nenhum. Eles pegaram esses ratinhos e sacrificaram os ratinhos, né? Anestesiaram os ratinhos e sacrificaram os ratinhos e pegaram o cérebro dos ratinhos, colocaram micrótomo, micro é corta, tomos é cortar, né? Primeiro tomo, segundo tomo, né? Micrótomo, uma paredinha que corta, né? Microscopicamente. E examinaram, etc. Aí, daquilo ali, eles fizeram um extrato e injetaram na barriguinha de outros ratos. Injetaram que ele é absorvido, vai para a circulação, né? E o que aconteceu? Esses ratinhos que receberam a injeção do cérebro, daqueles ratinhos treinados para ir para a casinha iluminada, eles, na hora que abriam, levantavam lá o açapão, estava o açapão, o que aconteceu? Os ratinhos todos iam para as tocas iluminadas. Quer dizer que eles absorveram aquela informação dos ratos que estavam treinados. É sobre isso ou não? Não. Receberam aquela informação. Então começaram a cogitar se a memória poderia ser transmitida. O que acontece é o seguinte, se seria geneticamente transmitida. Bom, para começar, isso não é gene, não é DNA, não é genético. Isso fica armazenado nos RNA, são outros orgânulos na célula. E esses RNAs têm memória transitória, depois gasta, certo? Então aquilo fica arquivado, é como um arquivo, né? Aquele arquivo ali gasta, depois de um tempo os ratinhos perderam aquela informação. Tá? Então não é uma coisa genética, é uma coisa assim que armazena e depois então se perde. O Carlos de São Lourenço, ele mandou o trechinho do qual ele fez a pergunta. Então eu vou ler, ele pediu para ler. Tá. Do Mensageiros da Luz, né? Não, de André Luiz. Da Luz não existe. Missionários da Luz, de André Luiz. Então, assim, a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras. Repete a frase, como é que é? Assim, a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas,
quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união ao... Tem uma palavrinha aqui que eu... Ao excesso sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque, pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem e, quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. O caráter aí quer dizer característica, alguma coisa na parte genética. Acredito aí que caráter seja a mesma coisa que caractere, característica. Então, eu acredito que seja nesse sentido. Porque diz um caráter recessivo, se fala assim, por exemplo, albinismo, caractere ou caráter recessivo. Talvez seja nesse sentido. Né? Bem lembrado, cara. Engraçado como o pessoal tende a trocar o nome do livro, né? Um livro Os Mensageiros, outro é Missionários da Luz. Mas várias pessoas dizem, não, aquele livro Os Mensageiros da Luz, né? Mistura os dois títulos, né? Interessante, não é a primeira não. Tá. Bom, seguindo, o pessoal da casa, quando quiser perguntar qualquer coisa, fique à vontade, gente, tá? Sim, vamos lá. Tem uma perguntinha da internet aqui da Roberta, de Florianópolis. Ela diz: olá, gostaria de perguntar ao Dr. Ricardo. Às vezes acontece que quando vejo uma foto de alguém que não conheço pessoalmente, sinto raiva, ódio, e normalmente sinto essa mesma sensação durante o dia, repentinamente. Lembro de alguém e sinto muita raiva. Gostaria de um esclarecimento, porque isso me faz muito mal. Bom, tem vários ângulos para enfocar aí, né? Eu vou pedir para algumas pessoas se manifestarem, porque tem vários aspectos, né? Eu vou pedir para o Vitor Hugo falar alguma coisa, para o Valmor falar alguma coisa também, né? Sobre essa questão, né? Então vamos recapitular? Recapitular a história? Não, Valmor primeiro? O Valmor quer falar um pouco sobre isso? Eu estava dando uma nova lida ali na pergunta, né? Porque aqui a nossa amiga Roberta, ela fala que ela nem conhece a pessoa, mas ao já ver a foto, ela já sente, no caso, essa repulsão, que seria esse ódio à pessoa, e ela fica com essa sensação diante dela. Bom, eu vou mais pelo lado espiritual do que pelo lado psiquiátrico, tá? Tá bom, vamos lá. Senão a Roberta já vai dizer que eu estou dando um diagnóstico para ela. Não. A gente pode dizer que, se ela, ao ver uma foto e estar com uma pessoa, ou seja, a foto daquela pessoa traz para ela o que? Algum tipo de informação. Vamos começar pela parte mais fácil, né? As pessoas que nós estamos do lado aqui. Existem pessoas que, quando nós cumprimentamos, nós já sentimos o quê? Uma doçura, ou sentimos uma energia de aspecto nocivo, negativo com aquela pessoa, igual ambientes. A gente entra aqui no ICF, eu me sinto bem, que é um ambiente que está preparado pela espiritualidade. Já entrando em certos outros ambientes, onde você vê pessoas discutindo, pode ser um bar, você já sente que a vibração está diferente. Então, a nossa amiga Roberta pode dizer que ela seja um pouco sensitiva em relação a até mesmo observar a foto. Observar a foto daquela pessoa, ela pode perceber, né, emanações fluídicas da pessoa, e com isso ela se sentir mal ali. Então, agora temos que ver aqui também uma outra interpretação, seria da Roberta, ela, num momento desse, tá, que ela se sente mal o dia inteiro, tem que ver se ela está bem no momento em que ela viu a foto, ou se ela não está em um bom momento. Mas eu vou ficar, a princípio, com aquela primeira opção aqui. Ótimo. Vamos lá. Vitor Hugo, quer se colocar alguma coisa? Eu achei importante a observação dela, que ela passa o dia
não se sentindo bem. Então, isso, a pergunta que caberia é se aquela foto induziu a associação de pensamentos com alguma coisa, com alguém, ou se ela já estava predisposta a algum mal-estar, tanto assim que passou o resto do dia não se sentindo bem. Bom, supondo que a foto tivesse feito uma associação a um fato ou uma pessoa a qual ela tinha péssimas lembranças, então isso efetivamente poderia gerar um pensamento, uma aura negativa, e ela assim permaneceu durante o resto do dia. Olha, é interessante colocar assim vários ângulos da questão como estão sendo colocados, né? Então, ela, sem dúvida, ela é uma pessoa sensitiva, né? Mas ela está com a sensibilidade não harmonizada, né? Ela está com a sensibilidade necessitando reequilibrar essa sensibilidade, né? Porque não justifica que a pessoa sinta uma influência tão fácil, tão frágil assim, e fica o dia inteiro, ou fica horas depois sentindo mal, até para uma foto de uma pessoa que nem conhece, certo? Então isso pode estar sendo aproveitado por espíritos brincalhões, por espíritos irresponsáveis, que estão aproveitando essa fragilidade dela para estender o processo. É bom lembrar isso. Segundo, temos que ver também o problema de ordem psicológica, que a parte psicológica é o psiquismo e o espírito, né? O que é a minha parte psicológica? É o meu espírito. O cérebro não pensa, o cérebro reproduz, né? A psicologia estuda a alma, a psicose é a alma, né? Então, do problema psicológico que ela pode estar tendo, né? Às vezes as pessoas fantasiam e nutrem a fantasia, certo? Se uma criança ela foi assustada que tem bicho-papão, que tem orelha grande, cabelo vermelho, não sei o que, e fala muito sobre ele vai ver no quarto, vai dizer que está ali o bicho-papão que tem orelha vermelha, cabelo grande, não sei o que, vai descrever exatamente o que foi dito. E se muitas vezes um vidente, um médium vidente, chega no local e vê, amanhã não tem nada aqui, aí o vidente diz, olha, depois eu vou na cozinha falar para a senhora, tem mesmo, exatamente assim, tem até uma argola pendurada aqui e tal, certo? É um espírito? Não é um espírito, não é. É uma forma pensamento, uma ideoplastia, foi criada mentalmente pela criança, porque ela começou a acreditar naquilo e plasmou pelos fluidos, pelas energias, certo? Então, às vezes a pessoa cria em cima dessa coisa uma fantasia, certo? E aquilo nutre a fantasia, alimenta com o fluido vital a fantasia. Tá? Então é importante a pessoa se desvincular disso, abrir a sua mente, tomar bastante passe, conhecer a doutrina, estudar bastante, conhecer o fenômeno, senão a pessoa fica extremamente sensível, frágil, sujeita a brincadeira de um montão de espírito e até criando um montão de fantasia. Sim, Ana Paula? Não, eu fiquei aqui pensando, porque ela não disse que passa mal o dia inteiro, ela disse que repentinamente, durante o dia, sim, ela lembra de alguém e sente muita raiva, e que ela não gosta disso, ela se sente mal com isso, certo, né? Não seria possível que houvesse um acompanhamento espiritual, alguém que em desafeto, enfim, que estivesse com ela, tentando desequilibrá-la, estragar a harmonia que ela está durante o dia, trazendo esses sentimentos de raiva, de repente, que ela não, né, do nada ela sente uma raiva, quer dizer, poderia ser alguém tentando desarmonizá-la? Pode ser, sim. Pode ser perfeitamente, Ana Paula, sim. Lembramos também, doutor Ricardo, que muitas vezes nós é que somos os obsessores. Então, nem sempre ela está sendo obsidiada ou induzida a ter essas... Porque nós temos que lembrar que nós somos espíritos e nós temos vidas pretéritas. E nem sempre somos os santos que às vezes imaginamos que somos. Então, muitas vezes as pessoas têm essas situações, esses sentimentos do seu próprio espírito. E gatilhos, fotos, pessoas que verem lugares que estão, o que estão pensando no momento, ativam. E aí, ativando, isso vem de fora para dentro.
que, depois do tempo, pode sim também atrair os obsessores que pensam igual a nós. Exato, né? Exatamente. Então, e tudo isso que o Luciano colocou, que a Ana Paula colocou, que o Vitor, o Valmor colocaram, são questões que eu coloquei, são questões complementares. Então, a pessoa tem que estar atenta para vários ângulos da questão. Não é só dizer que é um espírito e tal. É também, pode ser também, e acontece também. Mas tem forma de pensamento, tem questão de ordem emocional, existem vários ângulos da questão, né? A pessoa tem, muitas vezes, psicometria, né? Ela pega um objeto e sente as energias, né? Isso é um fenômeno, né? Mas, em todo caso, um momento de recolhimento e meditação numa circunstância dessa fazem muito bem. Isso, exatamente. Solicitar proteção e tal. E outra coisa, evidentemente que se a gente pega uma foto, coisa parecida de um grande criminoso, etc., qual é o pensamento que se deve ter? Que ele seja amparado, que os espíritos de luz o protejam, que ele possa rever sua vida, que ele possa ser feliz, que possa encontrar seu caminho, reequilibrar o mal que ele fez, e não sentir raiva dele. Porque se a gente pega e sente raiva, a gente entra na frequência, atrai energias de raiva, e isso vai nos prejudicar e prejudicar outros e tudo mais, né? Então, é bastante perigoso isso, né? A gente não deve, assim entrar nesse campo, né? Pode sentir, sente, então ajuda, né? É aquilo que falou, pensamentos que você falou, né? Sim? Uma perguntinha do Jorge, que era trabalhador aqui do ICEF, né? Frequentava o ICEF e está morando em São Paulo. Isso, ele está tendo uma filial lá do ICEF. Ele pergunta: há muitas pessoas que utilizam pedras para tratamentos. Existe algum benefício espiritual que vem das pedras propriamente? Ou seria apenas a vontade da pessoa que provoca uma eventual mudança? Pergunta para ele se a noiva dele está aí junto. Tá? Ah, ótimo, tá bom. O seguinte, queres começar? Eu não entendi a pergunta. Não? Então tá. É o seguinte, ele perguntou se as pedras têm algum poder de efeito de tratamento, de cura, porque há pessoas que usam pedras para tratamento, né? São ferramentas, né? São ferramentas. Mas essas ferramentas, tanto quanto possível, elas devem ser substituídas pelo mental, tá? Antigamente se amarrava um lápis numa mesinha para psicografar. Depois foi diminuindo o tamanho da mesinha, virou uma cestinha, da cestinha virou uma pranchetinha, depois descobriu que o médico podia pegar um lápis e se psicografar. Não precisava nem mesa, nem cestinha, nem prancheta, nem nada disso, né? Então, da mesma forma, não é necessária a pedra. Se pode fazer mentalmente. Pode-se fazer, inclusive, a pedra mentalmente. Se você sente que o paciente, uma pessoa está precisando de uma energia verde, você mentaliza. E até pode, se a pessoa tem entendimento para isso, mentalize uma energia verde, mentalize um cilindro, uma pirâmide, uma coisa verde sobre a sua testa, tal, mentalize, aquilo se forma, porque não é necessário fazer fisicamente, tá? Tem muitos lugares que usam, por exemplo, a cromoterapia. Então eu fui visitar uma casa de atendimento no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então tinha a parede cheinha, assim, rosa claro, rosa escuro, rosa médio, assim, parede cheinha. Depois vermelho, vários tons, azuis, vários tons, laranja, vários tons. As paredes todas cheias de lâmpadas. Então eles faziam atenção, liga o rosa, liga o amarelinho, claro, concentra e tal. Então, não precisa, nós fazemos aqui no ICEF tudo mental, né? Além de ser um gasto, aliás, além do gasto do aluguel, eles tinham lá o gasto das lâmpadas, que era o cara sempre repondo, né? Então, se faz mentalmente. Também não vai usar pedra para isso. Agora que tem peculiaridades, tem sim, né? Toda estrutura molecular, aí pode continuar, né? O que talvez, transitando para outro aspecto, que são os cristais. Isso, E as rochas são agregados de cristais, né? Isso. Então, é uma associação de cristais. Então, os cristais, eles são estruturas organizadas. Eles têm a distribuição dos seus átomos e íons regular de forma geométrica no espaço. Então, ao ser atravessado por uma
a onda de luz, por exemplo, esse raio de luz, ao atravessar um cristal de quartzo, por exemplo, ele pode se decompor em 2 raios, o eixo ordinário e extraordinário. Então, um vai num sentido e o outro vai no outro. Eu posso polarizar a luz, fazendo com que só passe um dos raios. E se eu girar esse polarizador, ele deixa passar só uma direção do raio, eu posso eliminar a passagem da luz. Ora, o que eu estou querendo caracterizar com isso? Isso acontece porque a luz é um corpúsculo ondulatório. O pensamento também pode sofrer modificações, tal como a luz a atravessar os minerais, os cristais. Então, em algumas circunstâncias, os cristais poderiam, logicamente, que eu posso ideoplasticamente formar um cristal desse, mas algumas pessoas, a presença, o cristal como um objeto facilita a ideoplastia e facilita, consequentemente, a ação benéfica ou maléfica que ele poderá trazer. Assim como plantas e tudo mais, né? Vamos? Sim. A respeito, né, já que nós estamos falando de cristais e pedras, a gente poderia acrescentar um pouquinho mais, ou seja, sobre condensadores energéticos e amuletos. Como que isso poderia funcionar? Existe amuleto da sorte? Bem lembrado, né? Olha, se a pessoa acreditar que aquele pezinho de coelho na cintura lhe faz bem, fará bem, porque está magnetizando aquele pezinho de coelho com isso. Mas ninguém vai recomendar isso, que se use, né? Então, nos centros espíritas, que seguem uma determinada organização, não se recomenda usar pedras, usar lâmpadas, assim, jogo de lâmpadas para como terapia. A não ser que vai apagar a luz, tem luzinha azulzinha, velas, nada disso, né? Não se paramentos, roupas especiais, nada disso se recomenda utilizar, né? Muito menos pedras ou coisa parecida. Então, não tem a ver com a doutrina espírita, né? Mas faz bem, mas pode fazer mental, não precisa fazer isso, não fica uma mistura, a pessoa entra já não sabe o que é o que, né? Então, não se recomenda. Acaba ficando condicionada a presença daquele da objeto. própria pedra, em vez de ligar com a mente, né? Então não se usa na casa espírita isso, né? Por não ser necessário. Então há objetos que condensam mais energias e pelas peculiaridades condensam mais certos tipos de energia, né? Porque, por exemplo, nos trabalhos de magia negra eles usam objetos escuros. Por quê? Porque o escuro retém energia. No frio, um casaco preto esquenta mais do que um casaco branco, né? Porque o preto absorve mais energia. Então se pode condensar a energia num objeto escuro, né? Tudo tem uma razão de ser, né? Teoricamente funciona assim. Sim? A Fernanda de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, ela pergunta aqui. Há algum tempo, li uma entrevista de perguntas e respostas num site espírita, cuja pergunta foi a seguinte: como podemos reconhecer nesta vida mulheres que cometeram abortos em outras vidas? E a resposta foi, em sua maioria, totalmente contra o aborto e ferrenhas defensoras da vida. Tenho 2 filhos, nunca sofri aborto espontâneo ou provocado. No entanto, nas minhas 2 gravidez, tive a sensação de ter abortado e ou perdido meus filhos, que estavam na minha barriga bem vivos. Há alguma explicação para essa sensação? Porque tem muita informação ali, se você conseguir reter todas, né? Lê parte por parte, porque tem umas 4, 5 perguntas. Vamos primeira parte. Então, como podemos reconhecer nesta vida mulheres que cometeram abortos em outras vidas, né? Então, ela comenta sobre um caso, né, que na maioria, né, a resposta para essa pergunta seria que a maioria das mulheres, então, vem como ferrenhas defensoras, né, da vida. Né? E aí ela conta o próprio caso, dizendo que ela tem 2 filhos, nunca sofreu um aborto espontâneo nem provocado.
E que, no entanto, né, nas 2 vezes que ela esteve grávida, ela teve a sensação de ter abortado ou perdido os filhos, sendo que, na verdade, eles estavam bem vivos na barriga dela, né? Tá. Então ela queria entender, saber se tem alguma explicação para essa sensação. Tá, Luciano? Posso fazer uma pergunta em cima? Sim, sim. Primeiro, qual seria a utilidade de saber quem agiu dessa forma? Essa primeira parte da pergunta já me chama a atenção se eu leria o resto. Porque qual é a utilidade de sabermos se alguém praticou né? ou não praticou um aborto? É interessante essa questão que o Luciano levanta, né? Então, é o seguinte, eu vou até começar por aí. Então, essa pergunta, como reconhecer alguém, né? Eu acho que tem, quando eu acho, tenho certeza. Me parece, assim, pouco falta de sutileza, né? É a mesma coisa como pergunta assim, como é que eu reconheço alguém que roubou na vida passada, hein? Né? Como é que eu reconheço alguém que vai me enganar? Não é por aí. Ninguém tem que estar invadindo a privacidade do outro, reconhecendo o outro porque fez um determinado mal na vida passada. Não faz parte da ética espírita esse tipo de invasão de privacidade. É isso que o Luciano está chamando a atenção, eu achei bem pertinente, tá? Em todo caso, talvez se a pergunta fosse formulada diferente, né? Sim? Eu entendi de forma diferente. Sim. Eu entendi, pelo que ela explicou, Mas que ela estava tentando entender se em encarnação passada ela teria sido pessoa que teria praticado aborto. Por isso que nessa encarnação ela está achando que tem essa sensação de o filho estar vivo, mas dela ter abortado, ou estar abortando. Tá bom. A minha impressão foi essa. Então tá, então já vale, tudo que foi dito vale, mas também vamos analisar nesse sentido a questão. Quem é que fez, quem não Claro, fez. claro. Né? Ela está querendo Ela não quer, saber mas se pra alguém quisesse, nós se faríamos aconteceu aquela com observação que eu concordo com o Luciano. Mas considerando essa interpretação muito boa que você deu aí da pergunta, vamos então por esse caminho agora, né, por outro caminho. Aquele continuou valendo. Então é o seguinte, na hora que você quiser interromper, fique à vontade, tá? Então, o seguinte, as situações que nós passamos em vidas anteriores, e nessas vidas, elas dão respostas emocionais, respostas físicas, respostas espirituais diferenciadas conforme cada tipo de pessoa. Uma vez eu contei um fato aqui, só para fazer gancho para atendimento. 2 rapazes da mesma faixa de idade em meses diferentes no consultório. Foi parecendo a ficha. Você bebe? Eu bebo muito porque tive um péssimo exemplo, meu pai bebia. Passado algum tempo, outro rapaz, você bebe, se não boto nem uma gota nem de vinho na prova, porque eu tive um péssimo exemplo, meu pai bebia. Então, um deu uma resposta A, a outra deu Z, entende? Então, a gente pode dizer, quem bebe muito tem como consequência, não dá para dizer, não dá para dizer. Então, se a pessoa fez aborto, como é que faz, poderá ter essa, não de ser reconhecido no sentido de acusar, né? Mas como é que isso pode repercutir, né? Como é que poderia repercutir? Depende da pessoa. Tem pessoa que fez aborto na vida passada e nessa faz muito mais. Entende? Tem gente que suicidou na vida passada, nessa suicida de novo. Não pode dizer, aquele que suicidou agora, então vai ter um sentimento de defesa. Nem sempre. Nem sempre. Agora, algumas pessoas despertam, algumas pessoas sacodem, veem as consequências e podem se tornar ferrenhas defensores, etc. Né? Outros se entram como ferrenho defensor porque como entrou para torcer para um time de futebol, uma bandeira interessante, então entrou ali, mas não tem nada a ver com essa história. Entende? Entrou por entusiasmo, entrou por alegria, por companheira, porque as maiores amigas estão naquela campanha, então entra também. Então necessariamente não tem a ver porque fez aborto com vida passada, certo? E necessariamente não tem a ver com fatos dessa vida também. Entende? Tudo isso assim é muito relativo. O psiquismo de nosso é muito individual mesmo, ninguém é igual a ninguém. Né? Então não dá para dizer. Agora, no caso específico dessa senhora, o fato dela ter essa sensação, há uma possibilidade, sublinha a possibilidade, não é afirmação, há uma possibilidade de que ela tenha tido um aborto provavelmente natural, espontâneo em vida passada, perdido, a criança nasceu morta, então aquele registro vem à superfície.
faz ressonância com o seu arquivo da sua vida no seu inconsciente, né? Que está aqui. Então, quando passa por aquilo, faz sintonia, faz o gancho e ela tem aquele flash. É uma possibilidade, sim, mas não uma afirmação. Antes, passa o microfone para lá para o nosso amigo. Isso. Gonçalo. Não, é que eu percebi uma mensagem, que é uma sequência disso, é que há uma curiosidade natural, principalmente quem não é tão conhecedor da doutrina espírita, da curiosidade de saber o que é que eu fui, o que é que eu fiz. E isso traz um perigo, é uma faca de dois gumes, né? Porque tanto pode nos instruir se a pessoa estiver equilibrada e se tornar uma pessoa melhor, com atos melhores, como pode justamente fazer o contrário. Uma gestante, por exemplo, começa a ter essa sensação, eu devo ter feito, e de repente criar uma situação pior. Né? De insegurança, de sofrimento, né? Bem lembrado, Gonçalo, bem lembrado. Né? Sim. Só para caracterizar, como fica difícil a gente analisar um caso exemplificado como esse, como podem surgir alternativas de interpretação. Né? Lembranças de abortos cometidos em vida passada. Pode ser, poderia, não estou afirmando, só mudar a alternativa, poderia ser a influência de um espírito que não quisesse mal aos reencarnantes, induzindo a mãe a pensar em aborto para provocar um aborto natural. Exato. Poderia ser que os espíritos reencarnantes não quisessem reencarnar, então estava induzindo a mãe a aborto. Então, só para caracterizar, não estou afirmando, mas quantas alternativas teríamos de interpretação? E fica meio temerário a gente afirmar certas coisas, porque pode induzir a pessoa a pensar e radicalizar. Exatamente. Dando uma linha de pensamento única. O que é fantástico a gente estudar o Espiritismo é que a gente tem que estar sempre pensando, né? Sempre raciocinando, né? Isso me fez pensar que Jesus falou não julgar, né? Porque uma ação, quantos fatores podem influir, e faz uma afirmação sobre um ato de alguém, sabe lá o que vem por trás. É verdade, né? É verdade, realmente. Muito bem, seguimos e vamos lá. Qual a opinião da doutrina espírita sobre os métodos de reprodução assistida, como bebê de proveta e outros? Bom, eu vou recomendar para a pessoa que queira ler mais detalhado e aprofundadamente o livro Gestação Sublime Intercâmbio, que é de minha autoria, né? Gestação Sublime Intercâmbio, da editora Intelitera. Tem aqui no ICEF, também se pode mandar pelo correio, onde tem capítulos específicos sobre cada tipo de situação, clonagem, embriões congelados, bebê de proveta, gestação de aluguel, bem detalhado. Mas ela queria que abordasse principalmente a gestação assistida e bebê de proveta, é isso, né? Olha, nós estávamos estudando agora segunda-feira, foi o Vitor Hugo, inclusive, que trouxe para estudo a nossa reunião de segunda-feira aqui, do livro Transição Planetária, médium Divaldo Franco. É Viana de Carvalho, né? Manuel Filomeno de Miranda, o espírito que ditou. E fala de vários, como é que se diz? Esqueci o nome. Fecundação in vitro, certo? Fecundação in vitro, assistida por espíritos superiores, preparando para reencarnar espíritos muito especiais, certo? Para ficarem assim, bem isolados num campo de vibração e ter uma assistência intensa, sem muita influência da vibração do pai e da mãe ali. No livro Transição Planetária. Com isso, dando um aval para a fecundação in vitro, desde que séria, bem conduzida, bem intencionada, etc. Né? Então, não há nada contra, desde que seja uma coisa séria. Uma pergunta: quantos anos o senhor trabalha com um grupo mediúnico? Pois deixa eu ver. Na realidade, quando eu tinha 14 anos,
Eu tenho 64, embora pareça ter sido 63, mas tudo bem, 64. Então são 50 anos, né? De 14 para 64 são 50 anos que eu participo de grupo mediúnico. Seu Vitor Hugo. Eu sou bem mais jovem. Não é idade, não é idade. No grupo mediúnico. Isso, basta. Eu estou há poucos anos participando de grupos mediúnicos. Mas lá na federação chega a ser uma época. Muito pouco. Não tive participação muito efetiva. Bom, poucos anos são mais de 10, né? Mais ou menos. Pois é. Não, só aproveitei essa pergunta para ressaltar o seguinte. Isso nos dá uma posição bem interessante, porque às vezes nós estamos 1, 2, 3, 4 anos trabalhando, e o detalhe, o senhor, no início da explanação, falou, no nosso grupo de estudo. Eu só quis falar esse detalhe, que 10 anos, ou 40, ou 50 anos depois, seja o tempo que for, que seja mais que 5 anos, que sirva de exemplo para todos, que sempre temos que estudar. Ah, com certeza. Eu de grupo mediúnico fazem poucos anos, mas eu nasci em família espírita, desde que eu me conheço por gente, eu frequento o centro. Ah, sim. É verdade. Desde criancinha, né? Que a gente participa. Eu participo de sessão mediúnica com 14, que não é recomendado em geral, já um pouco mais tarde, né? É porque o meu pai e a mãe falavam o dia inteiro em doutrina espírita, não sei mais o que. Desde criança eu vivia perguntando, né? Pegando os livrinhos e lendo e tal. Aí um dia eu comecei a questionar, né? O pai, não, você não tem maturidade. Você sabe o que é isso? Eu expliquei. Você sabe aquilo? Tem que você sabe mesmo. Então deixa eu se preparar um pouquinho aí, daqui a uns 2, 3 meses você vai e tal. Aí me preparou e eu realmente participei. Sim. O embrião congelado possui espírito? Congela. Olha, alguns sim, outros não. A grande maioria não. Vou explicar melhor. Pegamos o Livro dos Espíritos, na pergunta 356, fala que pode existir gestação sem a presença de espírito. 356 Livros dos Espíritos. Só que ela não chega ao final, a criança não nasce. Normalmente são abortos espontâneos. É uma das causas dos abortos espontâneos. Uma das causas espirituais, tem muitas outras causas. Espírito que foge, espírito que tal, mãe que expulsa mentalmente, sim, e várias situações. Mas uma das causas é embrião sem espírito. Então leva a aborto espontâneo. Então, se dentro da mamãe, né, pode haver um desenvolvimento embrionário sem espírito, no laboratório muito mais. Então pode haver perfeitamente embriões congelados que não têm espírito. A grande maioria não tem. No entanto, um ou outro tem. São espíritos que estão ligados a experiências de laboratório antigas, são cientistas que desvirtuaram suas experiências, que experienciaram de uma forma não ética com seres humanos e tal. Eles às vezes são atraídos para essa situação magneticamente e fixam esse embrião ali para drenar suas energias, reequilibrando-se. Tá? Então não é nenhum castigo, é uma consequência da lei automática, né? Mas a grande maioria não tem. Sim? O que realmente significam os sonhos? Mensagens ou avisos dos desencarnados? Tá bom. Olha, nós podemos dividir os sonhos em 3 grandes grupos, tá? Cada grupo dá para subdividir em várias outras espécies. No livro Navegando nos Mares da Imprensa, na minha autoria, tem também capítulos sobre isso, tá? Navegando nos Mares da Imprensa. São artigos publicados na imprensa. Então, o primeiro grupo de sonhos são os sonhos comuns. São misturas de emoções do dia a dia. Então, essas misturas de emoções do dia a dia vêm na superfície do cérebro, emoções que teve com o empregado, com o chefe, com uma mulher, com o filho, no mecânico, o professor. Aquilo troca as pessoas, troca as situações, etc. E aquelas histórias vêm misturadas. Esse grupo de sonhos são chamados sonhos comuns. Sonhos comuns.
Não tem nada de ver aí com uma questão de relacionamento com o mundo espiritual. O segundo grande grupo de sonhos são os chamados sonhos espirituais, também são chamados de sonhos espíritas, eu não gosto do nome, mas se usa muito, sonhos espíritas ou sonhos espirituais, que são sonhos de desdobramento. A pessoa sai do corpo, se desdobra, se projeta, vai a algum local, visita uma colônia, fala com o vovô, fala com a mãe desencarnada, né? Então depois retorna e se lembra, acho que sonhei com o meu avô, ele estava muito bonito, não me lembro bem do sonho, entende? Então é um sonho espiritual, às vezes se lembra mais. O terceiro grupo de sonhos são chamados sonhos reflexivos, são reflexos de situações que o espírito da pessoa passou em vidas passadas ou na infância, na vida intrauterina. Então aquilo volta como uma história às vezes ela vê como um filme, às vezes ele vê se sentindo ali. Então aquela história de vidas anteriores vem e a pessoa se vê daquela forma. Sim? Quais deles seriam coloridos e quais seriam preto e branco? Esses sonhos espirituais de desdobramento astral, projeção astral, de contato nas colônias espirituais, costumam ser, ou sempre, ou quase sempre, são coloridos. Você vai num umbral, acho que fica meio preto e branco, mas normalmente é um sonho colorido. Tá? O quarto tipo de sonho é a mistura de um com o outro. Ele começa sonhando comum, já te passa a palavra, começa sonhando comum, sonho reflexivo e tal, então ele mistura os três tipos de sonhos. Agora, conforme o tipo de coisa que acontece, tem uma outra classificação. Sonho premonitório, não, foi um sonho que ele se desdobrou, então um sonho espiritual, onde teve uma informação, uma premonição, mas ele está dentro desse grupo de sonhos e tal. Passar para ela ali. Isso. E quando você sonha com alguma coisa e essa coisa acontece, assim? É o sonho premonitório, né? Quer falar uma coisa? É o seguinte, quando você sonha com alguma coisa e aquilo acontece, tem várias explicações. Então, aí abre chave, porque qualquer uma delas pode ser, sabe? Pode ser que um amiguinho espiritual venha dizer para você, toma cuidado com isso, ou preste atenção naquilo. Então você sonha com alguma coisa daquele gênero, e depois aquilo acontece. Então um aviso para te prevenir, para orientar alguém, para ajudar alguém ou ajudar você. Pode ser que a pessoa não esteja bem, não foi dormir, não fez uma prece, brigou com todo mundo e tal, dormiu, aí chega um espírito engraçadinho lá, ela está numa vibração baixa, aproveita, diz, olha, não sei o que, isso vai acontecer aquilo e tudo mais, se acorda, ela fica assustada e fica preocupada e acaba acontecendo alguma coisa mesmo, entende? Mas não é porque ele disse, é porque você ficou em desequilíbrio. Tá? Existem assim, muitas situações. Pode ser uma percepção do teu próprio espírito, sem espírito nenhum de fora, nem bom, nem atrasado, nada. Você expande a consciência, aumenta a tua percepção e vê uma tendência para acontecer alguma coisa, uma tendência que pode acontecer ou não. Uma tendência. Porque a previsão, a profecia é uma tendência, você capta uma tendência. Não um fato que vai acontecer exatamente, é uma tendência. Então você capta aquela tendência, expande, e quando você volta aqui depois, durante o dia, aquilo acontece, eu sonhei que isso ia acontecer mesmo. Entende? Então são as situações principais. Vamos lá? A nossa amiga ali, passa o microfone para ele. Continuando nessa linha, eu tenho duas perguntas. Uma, qual seria, se tem uma explicação para quando a gente sonha com a morte de pessoas, o desencarne, de pessoas que estão encarnadas hoje? Popularmente a gente fala que é saúde, né? Mas qual seria a explicação da doutrina? E a outra, a gente percebe algumas pessoas que falam durante os sonhos, ou até mesmo o próprio sonambulismo, né? Se isso seria alguma ligação do perispírito fazendo alguma coisa, né, e não se desprendendo totalmente do corpo, ou qual seria a explicação para isso? Então a primeira pergunta seria, vou pedir para o Valmor começar então, o que significaria, o que é que você pode dizer para uma pessoa que sonha com a morte? Ele está perguntando. Tem várias situações, né? A gente pega bem próximo, né? A gente pega várias situações aqui. Bom, inicialmente, vamos falar aqui. Ela está sonhando com morte.
pode ser uma presença, ou seja, um espírito obsessor que esteja do lado dele ali. Por quê? Primeiro que ele está desencarnado, já morreu. Então, como o Dr. Ricardo já falou várias vezes, os espíritos zombeteiros, eles se aproximam de nós. Se nós não estivermos bem, numa faixa vibratória que esse espírito consiga entrar na nossa frequência, ele pode estar nos induzindo aqui a sonhar, a ter esses pensamentos de morte. Aí, ó, estou pensando em uma pessoa, pô, será que ela vai morrer? Sonhei que ela vai morrer. Pode ser um sonho premonitório, quem sabe ela morre realmente, né? Isso também pode ser um aviso assim relacionado. Agora, essas questões são muito relativas, né, de como a pessoa está. Às vezes a gente assistiu um filme antes de dormir e aquilo está gravado na nossa mente, e depois a gente acaba sonhando ali. Então nós temos o que? Diversas e diversas interpretações em relação a como que, ou seja, eu estou sonhando. Agora, se o sonho se torna muito repetitivo, que tem pessoas que dizem, pô, parece que eu estou sonhando em sequência, né? Já aconteceu comigo, creio que aconteceu com vários aqui. Pode ser até algum aviso espiritual de que realmente, ó, talvez você tem que comunicar àquela pessoa para ela tomar cuidado com alguma coisa, porque ela pode ali vir a acontecer algum fato. Eu até vou dizer que no grupo mediúnico que eu trabalho, o mentor lá chegou, ó, cuidado com aqueles que têm pé pesado na BR. Bom, eu confesso que eu ando um pouco rápido na BR. E esse final de semana, na minha frente, eu vi 2 acidentes. Então eu falei, bom, então eu acho que, ou seja, pode ser um tipo de aviso, sim. Inclusive eu parei para auxiliar um motoqueiro que tinha rodopiado ali na estrada. Então, ou seja, temos muitas coisas de interpretação ali que pode se falar, né? Somente a respeito de morte. Sim, quer dizer não. Porque não existe aquela ideia de sonhar com tal coisa significa tal coisa. Isso não existe, sabe? Para cada pessoa significa uma coisa diferente. Para cada situação significa uma coisa diferente, sabe? Existem casos, né, em que há uma ligação muito forte em quem está desencarnando com outra pessoa. Então, essa outra pessoa sente, tem a sensação, mesmo não estando dormindo, sente uma apreensão acerca de um certo momento em dificuldade. Isso ocorre, principalmente ligado a mãe e filho, com pai, etc. Um filho que está desencarnando em um acidente, por exemplo, existem vários casos que a mãe, longe, sente uma melancolia, um mal-estar e entra em pranto tal e não sabe por quê. Aí vem a notícia. Então, uma ligação afetiva muito forte dessas duas pessoas. Isso pode também ocorrer, mas não necessariamente em sonho, também em sonho. Sim, Luciana? É legal também lembrar da situação em que, quando nós dormimos, na maioria das vezes nós desdobramos. E saímos fora do corpo, exatamente. E muitos em desdobramento trabalham. E nesses trabalhos, muitas vezes nós vamos auxiliar irmãos que estão, inclusive, achando que estão morrendo ainda, ou situações parecidas. E o que normalmente nosso cérebro guarda? Normalmente as lembranças não boas. Então, muitas vezes a gente acorda de manhã com os pesadelos. Nem sempre são pesadelos, na verdade são trabalhos que a gente participou, ajudou, trabalhou, encaminhou, muita coisa boa. Mas quando acordamos, trazemos essas informações e lembramos delas. Ele falou sobre o sonambulismo ali também, né? É bom dar uma retornada. É o seguinte, a pessoa, por exemplo, à noite fala ou anda, etc., né? O sonâmbulo. O sonâmbulo significa o seguinte, em termos espirituais, explicando. Normalmente o espírito da pessoa, o corpo espiritual está desprendido. Está falando, conversando, vendo alguma coisa, ou vendo um filme, desdobrado mesmo, ou visitando outra pessoa, e conversando, enquanto que o corpo aqui fala. É como se ele fosse médium dele mesmo, para ter uma ideia.
O fenômeno sonambúlico é mais ou menos assim. Às vezes ele está desdobrado no quarto do lado. Tá? Simplesmente. Sim? A Elaine, de São José, ela está pedindo para... Se vocês poderiam falar um pouquinho sobre os desdobramentos quando estamos acordados. Desdobramentos quando a pessoa está acordada. Você fala um pouquinho sobre isso? Não? Não. Então é o seguinte, quando você quiser falar, fica à vontade. Olha, as pessoas às vezes se desdobram, sabe onde? No ônibus. As pessoas estão no ônibus, estão aquele balancinho do ônibus, elas dão uma desdobradinha, vai a algum lugar e volta rápido, isso acontece em fração de segundos. Se desdobra quando está sentado numa cadeira, numa poltrona, vendo TV, aí o jogo está meio chato, o filme está meio cansativo, aí às vezes ele dá uma cochiladinha, às vezes desdobra um pouco também, tá? Então, e esses segundos às vezes representam no mundo espiritual muito tempo, bem mais tempo, sabe? Tem um livro que foi escrito em 9 minutos de desdobramento astral, o livro inteiro. Chama-se Voltar do Amanhã. O autor é George Hitch. Editora parece que é nórdica, se não me engano. Editora nórdica. O autor é George Hitch, Voltar do Amanhã. O livro todo acontece em 9 minutos de desdobramento. Tá? A história que ele conta no livro transcorreu. Sim, tá certo. Coisa que em 9 minutos de desdobramento. Então, é possível sim a pessoa, estando acordada, ela se desdobrar, sim. É possível. Tá? Não precisa necessariamente estar dormindo. Tem coisas que favorecem, uma música de relaxamento, alguns medicamentos. Durante a aplicação de reiki, ela pode se desdobrar. Às vezes toma uma dose única que mexe no mental, da homeopatia, pode fazer um desdobramentozinho. Faz acupuntura já não é tanto, entende? E tem os desdobramentos não aconselháveis, né? Que pode fazer por droga, por ácido lisérgico, por outras drogas aí qualquer. Pode fazer o chá do daime, pode fazer desdobramento também, né? Acordado. O padre, aquele que desdobrou na missa e salvou o pai dele. Pois é, ele é o... fugiu o nome, Santo Antônio de Pádua. O Vitor Hugo está lembrando do Santo Antônio de Pádua, que ele estava em Pádua, ou Padova, como dizem na Itália, né? Padova, para nós é Pádua. Ele estava lá e ele se desdobrou enquanto rezava a missa e foi desdobrado, apareceu em Portugal, Lisboa, se não me engano, defendendo o pai dele de uma acusação, né? Por isso ele foi canonizado como Santo Antônio de Pádua. Só que a gente desdobrar, a gente não é canonizado, não. Sim. Sim, Betânia? Esses desdobramentos, eles não precisam necessariamente ser conscientes. Eu não preciso saber que estou desdobrando, não, né? Necessariamente não precisam ser. A maioria não é. Porque esses dias teve alguém que jurou que me viu do lado dela na escola. Eu disse, mas caramba, eu estava ali lendo meu livro, como é que eu ia... Não, mas pode. E ela descreveu certinho, sabe? Ela tem certeza. Pode ser uma ilusão dela também, né? Mas pode, sim. Mas pelo horário, eu cheguei a dar uma cochilada no horário, bem no horário, então eu achei realmente que eu estivesse com ela. Exatamente, Ana Paula? Tem uma perguntinha aqui. O que são chakras? Bom, é um campinho verde com um cercadinho, umas vacas. Não é chakra. O que são chakras? O que são chakras? Bom, o nosso perispírito, espírito duplo, tem centros de energia. E esses centros de energia, eles captam e emitem energia. Cada um desses centros tem uma especialização, uma especialidade que pode comandar, inclusive, os centros nervosos do nosso corpo físico. Eles têm ligações com o nosso corpo físico. A acupuntura usa muito, né, esses centros de energia menores para o tratamento da nossa saúde. Da continuidade. Então, chakras, como o Vitor Hugo disse, chamados centros de força, eles ficam nos nossos corpos energéticos, em vários corpos.
ficam no corpo etérico, representando no corpo astral, assim por diante. Tá? Então, por exemplo, esse chakra gástrico fica aqui na altura do estômago. Os hindus chamam de Manipura, também chamado chakra emocional, ou chakra umbilical. Então, umbilical, gástrico, Manipura, emocional. Tem vários... Tá. Então, fica nessa região aqui do estômago, perto do umbigo e tal. É muito ligado à emoção. A pessoa sente medo, sente paixão, sempre ódio, ela movimenta esses chakras aqui. As obsessões, eles atuam muito, os obsessores, nessa região gástrica aqui, né? Então temos aqui, nessa região próxima ao coração, não é tão reto assim como o pessoal pensa, é mais para cá mesmo. Então, o chakra cardíaco, ligado ao sentimento, ao amor, né? Então, são vários centros, tem o coronário, tem o frontal, tem o laríngeo, que está relacionado à mediunidade de psicofonia, né? Então, são centros de força que tem no corpo espiritual, que captam energias e faz a relação da parte espiritual nossa com a parte física. Ele tem importância no estudo da mediunidade, por exemplo. Tá? Aí, o chakra dá para falar muitas e muitas horas, né? A gente tem até uns trabalhos sobre chakra, um desenhozinho com as cores e tudo. Tá? O curso de passe também, né? Esse ano vai ter? Sim, vai ter. Já está organizado, não? No meio do ano. Pro meio do ano, o curso de passe vai falar muito de chakra, né? Talvez ela quisesse alguma pergunta mais específica sobre chakras. Não, acho que estava anotado ali, eu até vi antes, o que são chakras mesmo. Bom, nós temos um minutinho aí, não, já está no final. Pergunta aqui da internet do Carlos de São Lourenço. Ele gostaria de saber um pouquinho a respeito das mulheres que têm gravidez psicológica. Olha, depende até do termo, o que é que está se considerando, mas normalmente a gravidez psicológica é considerada, também chamada pseudociese, pseudo é falso, né? Pseudociese ou gravidez psicológica, a pessoa julga que está grávida e não está grávida. Só que ela para de menstruar, desenvolve abdômen, certo? Ela tem toda uma alteração hormonal, como se estivesse grávida e não está, certo? Aí tem várias causas. Uma das causas é o desejo ardente, feroz de engravidar, e ela entra num estado mental que ela fantasia tanto, influencia os seus hormônios tanto, e desenvolve uma falsa gestação, depois expele ar, entende? Então isso é chamada falsa gravidez, é um fenômeno bem raro. Não sei se o nosso amigo lá teria alguma a acrescentar isso, né? Acrescentar. Então é esse fenômeno. Pode sim haver influência espiritual, né? Pode haver. Em quase tudo que a gente faz tem influência espiritual, né? Se vai dar uma aula de matemática, tem influência espiritual, só sintonizar, né? Não falta matemático desencarnado que quer ajudar também. Então, em tudo que a gente faz sempre tem influência, tem assistência espiritual, né? Nesse caso pode ter influência de espíritos desequilibrados no caso também. Sim? Perguntinha da internet. O Jorge pergunta sobre a história do Santo Antônio de Pádua. Ele apareceu fisicamente? Como se deu isso? Pois olha, o Jorge, eu posso dizer para você que na realidade eu não conheço exatamente o fenômeno. Eu conheço assim só de referência, eu já li sobre isso, mas faz 20, 30 anos atrás. A gente conhece a história, como até o Vitor Hugo lembrou aqui, né? Mas pelo que eu tenho conhecimento, ele foi visto fisicamente. Foi visto fisicamente lá. Então pode ter sido uma materialização. Sim, vamos. Neste caso, né, o perispírito ele possui várias propriedades, sendo uma delas a de bicorporeidade, exatamente por projeção. Então ele consegue, pelo estudo, né, também tem um tempo que eu li essa parte, mas chegou-se à conclusão, o autor ali, que ele fez um desdobramento, porém, né, ele conseguiu materializar ali naquele momento ou a parte perispiritual. Eu acho que foi até o corpo mental que ele conseguiu projetar, não sei se foi um corpo tangível ali na hora, mas ele conseguiu se fazer visível aos presentes, né, pelo fenômeno da bicorporeidade, estando lá presente. Seria o corpo perispiritual mesmo. Exato, exatamente. Porque o corpo perispiritual ou astral, ele tem forma física, né? Exatamente. Muito bem, então gente, nós estamos no final, né? Encerrando a nossa reunião.
Eu vou pedir para o nosso amigo Vitor Hugo fazer o encerramento, então. Dá para desligar o armazinho só para a pressa ali? Como em todo momento de meditação, e para chegar mais alto, concentremos-nos e visualizemos uma grande antena que se eleva aqui do ICEF. Ela capta nossas energias, capta nossos pensamentos e eleva esse pensamento ao alto, atingindo aqueles espíritos protetores de plantão. E nos ligamos a ele. Solicitamos que esse nosso bem-estar, esse nosso momento de elevação, possa nos acompanhar até as nossas residências e contagiar em nosso entorno. Que nós possamos manter vivo essa intenção de modificação através da informação. Que possamos alcançar objetivos traçados no mundo espiritual durante essa nossa encarnação. Que essa espiritualidade nos acompanhe, nos ampare e nos proteja. E assim possamos seguir. Assim seja. Está encerrada a reunião até quarta-feira que vem, com o tema transtornos mentais à luz da espiritualidade, né?